Bom, tanto a Câmara Municipal de São José dos Campos, né, como o Brasil, tem se manifestado e precisa se manifestar a respeito das mais recentes falas do atual presidente da República, né, infelizmente, que ocupa a cadeira lá em Brasília, o senhor Lula, que nos envergonhou perante a comunidade internacional com uma política de relações internacionais completamente vergonhosa, se alinhando àquilo que eles acreditam, né, aos regimes comunistas, às ditaduras, à perseguição às liberdades, que é o que defende o Hamas na Palestina, os países do Oriente Médio, diferentemente de Israel. O Estado de Israel, que é uma democracia, que tem em seu parlamento representantes dos mais diferentes partidos, ideologias e inclusive religiões. Enquanto na Palestina e nos países árabes a gente vê a perseguição e o antissemitismo, em Israel a gente vê islâmicos, muçulmanos participando do parlamento. Essa é a diferença de quem respeita a liberdade, a democracia e acredita nela como um valor, e daqueles que apenas utilizam este termo quando lhe convém, mas quando não convém, defendem regimes ditatoriais, como Cuba, como Venezuela, ou mesmo grupos terroristas que oprimem sua população. Hoje nós vamos votar aqui no Parlamento, tenho certeza que será aprovada uma moção de repúdio às falas do presidente Lula. E repudiá-las aqui na Câmara Municipal, ainda que seja um gesto simbólico pequeno, é importante para posicionar São José dos Campos e os joseenses do lado certo da história. Afinal, quando Israel, o Estado de Israel, foi criado após mais de 2.000 anos de perseguição aos judeus, era uma forma de garantir, após a Segunda Guerra Mundial, que este povo, que viveu durante todo este período de forma nômade em outros países, pudesse ter sua própria pátria. E ao longo deste tempo, de mais de 5 ou 6 décadas, desde a criação do Estado de Israel, por vezes o próprio Estado de Israel, que é uma democracia, e por diferentes presidentes e primeiros ministros que assumiram ali o governo, foi proposto junto à ONU, junto aos organismos internacionais, o que a gente acredita que é o mais adequado, a política dos dois estados. E é importante a gente frisar, porque por vezes a esquerda quer criar uma confusão e dizer que é Israel que viola o direito da Palestina, que invade o mundo árabe, quando na verdade é o mundo árabe que não aceita o Estado de Israel, a própria existência do Estado de Israel e mesmo a população judia que ali mora e que vive mundo afora. O antissemitismo é algo enraizado na cultura islâmica, na cultura desses países do Oriente Médio. E quando a gente fala de Palestina, a gente precisa lembrar também do sul do Líbano, que é dominado pelo Hezbollah, um outro grupo terrorista aliado do Hamas. A gente precisa falar do regime dos ayatolás do Irã, que contribui, inclusive financeiramente, subsidia esses grupos que fazem ali a vizinhança, o entorno de Israel, e que tem como único propósito exterminar, extinguir o Estado de Israel e exterminar, extinguir os judeus, assim como era o propósito do Partido Nazista, né, o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, aliás, o Partido Nazista era este o nome deles, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que queria matar os judeus como a solução final para a Segunda Guerra Mundial, no que se deu o Holocausto, um episódio incomparável na história mundial, que um grupo de pessoas, né, uma etnia, uma religião, um povo, foi sistematicamente perseguido e exterminado simplesmente por serem o que são, judeus. Agora, o Estado de Israel, tendo constituído esse Estado para que eles pudessem ter uma pátria, após tantas perseguições ao longo de mais de 2.000 anos, tem em todo o seu entorno povos e governos que querem sua extinção, seu extermínio, a perseguição sistemática de judeus. A comparação que fez o presidente Lula da defesa que Israel faz de seu povo e de seu território, da reação de Israel, não só ao ataque mais recente promovido pelo Hamas, grupo terrorista que comanda os territórios palestinos,
mas também a reação que Israel tem ao longo das décadas e dos anos a esta animosidade que é completamente irreversível por conta da cultura islâmica, que é na origem antissemita e que quer a extinção do Estado de Israel e o extermínio do povo judeu, é a defesa que eles fazem de seu território, de sua soberania e de seu povo. É isso que o nosso presidente, numa fala tresloucada, mas que revela o seu caráter, o seu pensamento, a sua ideologia e o pensamento da esquerda no Brasil, que também apregoa o antissemitismo de forma regular. Não só o presidente Lula, mas o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, que pregou, inclusive, o boicote a empresas de judeus aqui no Brasil. Uma fala que poderia ser de Goebbels, ou de qualquer outro ministro ou aliado de Hitler, e que agora o presidente quer dizer que não, ele é o bonzão, e na verdade são os judeus que estão defendendo sua soberania, seu território e seu povo, que estão perseguindo ao reagir a um ataque terrorista cruel, que um bando de terrorista vagabundo entrou no território israelense, matou, estuprou, violou mulheres, e ainda quando Lula fala, não, mas o Israel está exagerando, está cometendo genocídio, é cumprimentado pelo Hamas, por este grupo terrorista. Ora, para mim, quando a gente vê que lado as pessoas estão, já fica muito claro quem está certo e quem está errado. Quando você vê um Estado democrático, soberano, como Israel de um lado, e o Hamas, um grupo terrorista, do outro, elogiando a fala do presidente Lula, a gente sabe que ele falou uma grande besteira, que infelizmente revela, na verdade, o que de fato, e o que de fato a corrente ideológica que ele representa pensa, que é a pregação da divisão, do preconceito e da desinformação. Porque quando a gente fala de vítimas civis, é claro que existem vítimas civis. A gente está falando de terroristas que, por vezes, usam essa população de civis palestina como escudos humanos. Há relatos documentados da comunidade internacional que a base desses grupos terroristas do Hamas, que opera na Palestina, por vezes é abaixo de hospitais, justamente para forçar Israel, ao combatê-los, ao tentar neutralizá-los, a ter que driblar a situação do hospital ali. Ou alguém acredita realmente que o Estado de Israel, maldosão, porque a esquerda gosta de pintar todo mundo que se opõe a ela, esse é fascista, é nazista, é o vilão da história de quadrinhos, que é todo o mundo mal. Você acha que Israel chega lá e fala, nossa, que bacana, vou bombardear aqui, vai morrer mulheres e crianças. Pelo amor de Deus, gente, esse tipo de narrativa baixa, rasa, infantil. Graças a Deus, hoje a gente tem pessoas com um pouco de consciência e estudo para revelar a verdade às pessoas do que acontece no Oriente Médio. E a verdade é que Israel tem toda uma vizinhança que o odeia, o detesta e que quer extinguir. Não só o Estado de Israel dali, mas também todo o povo judeu. Afinal, o antissemitismo é algo enraizado na cultura islâmica que domina o Oriente Médio e os vizinhos, países vizinhos de Israel. Então, hoje eu peço aos colegas essa moção de repúdio para, mais uma vez, como eu disse no início, posicionar São José dos Campos do lado certo da história, ao lado da democracia de Israel. Aliás, para terminar, lembrar a esquerda que gosta tanto de falar, de igualdade, de respeito às diferenças, que Israel é a única democracia no Oriente Médio, que Israel é onde aconteceu as primeiras passeatas gays e que foram permitidas, que tem um parlamento onde muçulmanos participam, enquanto no Oriente Médio, tanto judeus quanto cristãos são martirizados até hoje por conta de sua religião. Então, quando a gente defende democracia e prega democracia, a gente tem que ser coerente quando a gente trata de política internacional também, e não defender Hamas,
não defender Venezuela, não defender Cuba e esses regimes que perseguem a liberdade de seus povos.